Graça e paz, meus amados irmãos, povo abençoado, predestinado, santos, eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Mais um dia em que o Senhor nos concede o privilégio de estarmos aqui juntos, reunidos, em uma só comunhão, em uma só fé, em uma só determinação, em um só intuito de buscarmos entendimento, de estarmos aqui crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor, o qual nos revela, o qual ilumina os nossos olhos e o qual hoje estamos aqui firmados juntos em uma só fé, em uma só comunhão. Hoje, feriado, feriado nacional, estamos aqui juntos, reunidos. O Senhor nos deu esse dom de estarmos aqui, o dom da vida, de acordarmos nesse feriado, de podermos agradecer por este dia, por estar vivos e de estarmos aqui, juntos como igreja, a igreja unida do Senhor. Muitos estão aí, aproveitando o feriado, aproveitou para viajar, muitos não viajaram, estão em casa, então aproveite para assistir a este vídeo, a esta mensagem, compartilhe com seus amados, com seus irmãos, compartilhe, deixe seu like, vamos se inscrever no canal, se inscreva no canal Cristo, a Essência da Graça, deixe seu like e compartilhe os vídeos. Aproveite que esse feriado você tem um dia em casa para descansar, você que não viajou, resolveu ficar em casa descansando, que amanhã já tem trabalho, então comece aí o dia assistindo os vídeos, comece aí, um dia proveitoso, ouvindo as revelações da graça de Deus. E amados, vamos já entrar no nosso tema. O tema da nossa mensagem hoje é desviados da chamada igreja ou de Cristo. O texto inicial, amados, se encontra lá em Hebreus, capítulo 6, versículo 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. Então, amados, é impossível alguém que teve, os seus olhos iluminados para a revelação da graça de Deus, para este evangelho, para o evangelho genuíno, revelados, o qual recebemos esta revelação, o qual lemos agora claramente, podemos ver perfeitamente o que cabe a nós ou não. Então, é impossível alguém que tem os olhos iluminados, provar o dom, provaram o dom celestial, provaram a liberdade em Cristo, provaram esse prazer, provaram esse antídoto da graça, ficar, em no sistema religioso, vamos se dizer assim, não fica mais. Aquele momento, aquelas pregações não te entram mais. Porque uma vez que descobre a verdade, não tem como mais o engano religioso ficar. Não tem como. Então o povo diz assim, você se desviou? Não, amado, ninguém desvia. Ninguém se desviou de Cristo. O que fizemos foi, saímos daquele ambiente, o qual não estava pregando o evangelho de fato da graça, misturam graça com lei, então saímos daquele ambiente, desviamos sim daquele ambiente, mas de Cristo ninguém se desvia. De Cristo ninguém se desvia. Então, pode alguém que teve os olhos iluminados, provaram do dom celestial, voltar a ser participante do engano religioso? Jamais. Porque quem prova do Espírito Santo, quem prova dessas verdades, jamais pode voltar ao engano religioso. Amados, não dá mais. Não dá, a gente tenta, eu tentei ficar, mas não dá. Amados, é algo que coça o ouvido. Isso não tá certo, não é desse jeito. E somos livres. E amados, não tem como ficar. Quem teve os olhos iluminados, que provaram, esse dom celestial, que somos pertencentes, participantes do Espírito Santo, dos frutos do Espírito, que descobrimos com revelação do Espírito Santo. Essas verdades não temos como voltar, amados, não tem como. Não é que estejamos desviados, porque ninguém se desvia.
Apenas sim. E desviamos do engano, desviamos das manobras, desviamos das ordenanças do cerimonialismo religioso. É isso que acontece. Mas de Cristo, amados, ninguém se desvia. Ninguém se desvia. Agora eu te pergunto, você para chegar, muitos já nascem, né, no berço evangélico. Muitos, né, não nascem. Então, você vai crescendo em um ensinamento, né? Vamos supor os católicos, tem católico, tem várias, né? Várias religiões, né? Várias. Então, você cresce naquele determinado ensinamento, vou dizer assim, eu nem vou dizer religião, porque a mais Cristo nunca foi religião. Religião foi algo inventado pelo homem. Então você cresce nesse ensinamento. Então até chegar aqui, você foi, né? Você visitou uma igreja evangélica. Chegando lá, você foi convidado para aceitar Jesus. E você participa daquele momento e depois te chamam para batizar e você envolvido com aquelas cerimônias, você aceita, né? Um próprio instante que não dê certo ali, que você sair, você vai ser chamado como desviado. Mas quando você estava lá nos outro ensinamento, você era desviado? Você tinha uma fé, você orava, você buscava. Aí, agora que você entrou no evangelho, você já quer voltar para o que você vivia, aí você é desviado. Amado, desviamos sim de certas coisas. Desviamos sim de ordenanças. Desviamos de algo que nos aprisiona, porque temos que estar ali sempre fazendo o que o pastor diz. A gente não pode fazer com o que a palavra diz. Porque se a palavra diz que somos de Cristo, nada pode nos separar, porque nada pode nos separar. Eu saio daquela ambiência, eu saio daquele ambiente, mas eu não saio de Cristo, porque Cristo habita em nós. Então não tem como sairmos. Estamos ali naquele ambiente como eu estou na minha casa e você na sua, ouvindo esse vídeo, ouvindo essa mensagem. Então não podemos desviar. A verdade sempre está no nosso caminho. A verdade sempre está aqui. Fica na mentira quem quer. Fica no erro quem quer. A palavra é clara. Então você, muitas das vezes, fica em um ambiente não porque você quer, não porque você gosta, mas porque você tem medo e você está debaixo de uma ordenança de outro homem. Então, mas não é assim. Cristo não te quer desta forma. Ele te fez livre para adorar Ele, somente a Ele. Obedecer somente a Ele. E nós sabemos isso porque nós temos os frutos do Espírito. Sabemos o que vai agradar a Deus. Sabemos o que vai nos trazer recompensa. E também sabemos o que vai nos trazer, né, algo que não tem, não é proveitoso. Então, tudo isso, amados, nós somos cientes. O Espírito Santo discerne tudo. Então, o povo se desvia da igreja, da chamada igreja, né? Porque a igreja a qual Cristo conhece não é, amados, esse local de quatro paredes. Não. A igreja a qual Cristo fala e qual Cristo conhece somos nós. Nós somos a igreja reunida. Aquele local é um ambiente onde a igreja vai se reunir para adorar e para ter as verdades esclarecidas. Mas nós aqui estamos fazendo um papel de igreja. Eu aqui, você aí. Na sua casa pode ter você, seu esposo, ou seu filho, amigos, enfim. Então ali, se todos tiverem uma só fé, um só entendimento, então juntos vão se reunir para ouvir a mensagem. Então somos a igreja reunida. Não precisamos de quatro paredes. Aquele local é sim uma ambiência para termos comunhão entre si. E hoje, amados, tem muito pouco isso. Hoje as pessoas não vão para as chamadas igreja, né? Para ter comunhão, e sim para olhar a roupa do próximo. A irmã foi com vestido repetido. Olha, você viu a chinela da irmã? Amados, é dessa forma. Eu já estive dentro de um local desse. Eu não estou falando todos, mas a maioria vão ali para competir. É mais um desfile
do que para você sentar e ter, né, aprendizado, ensinamento e revelação da palavra. Tem mais é desfile, disputa de quem está bem vestida, quem não está bem calçada, enfim. E isso, amados, é um ambiente. Então, não se esqueça disso. Aquele local não é a igreja santa, não é a igreja, né, sem defeito. A igreja santa, a igreja sem defeito somos nós, vida, a qual o Espírito Santo habita. E quem teve os olhos iluminados jamais poderá ficar no engano religioso. Amados, lá em Colossenses 3, eu vou ler 1 e 2, diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas, né, do alto, que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Amados, tem muita gente confundindo, né, o ato de viver em graça. As pessoas se confundem muito, viver a liberdade em forma de libertinagem. Então, Paulo fala que, olha, para a igreja de Colosso, olha, se vocês foram ressuscitados com Cristo, porque o velho homem ficou na cruz, então, quando Cristo ressuscitou, o novo homem ressuscitou, então, nova criatura fortes. Então, se vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, procurem as coisas do Espírito, procurem as coisas que agradam a Deus, procurem as coisas que você vai ter recompensa, né? Procurem viver para Cristo, procurem ter a liberdade, não vocês viverem uma libertinagem, não vocês viver algo carnal, onde só a tua carne reina, onde só a tua carne tem ação na tua vida. O Espírito Santo fica onde? Não é que você desviou de Cristo, é porque você não está dando lugar. O Espírito está aqui, amados. Você que é eleito, você que é escolhido e que você recebeu o Espírito Santo, todos os eleitos, amados de Deus, todos os escolhidos receberam o Espírito Santo. O Espírito Santo vive em nós, é Ele que nos guia, é Ele que nos faz discernir as coisas do Espírito. Então, mas se você tem o Espírito Santo, o Espírito Santo, né? Se você é um escolhido de Deus, você não tem como desviar. Você pode até cometer as falhas, os erros, que isso é humano. O ser humano é algo, né, falho, está voltado sempre para a falha, sempre foi desta forma. Desde o início que a gente conhece as histórias bíblicas, todos cometem falha, não é hoje que não irão competir, né? Cometer. Então, mas é algo que é natural do ser humano. Não é que ele se desviou de Cristo, é que ele deixou de viver as coisas do Espírito e deu lugar à carne. Então, quando se dá lugar à carne que você não quer viver pelo Espírito, não tem como o Espírito ficar Espírito e carne. Agora temos a luta entre o Espírito e a carne, porque eu faço as coisas do Espírito, mas vai chegar um momento que eu vou ter o deslize. Eu vou me irar, eu vou cometer algumas falhas, alguns erros, né? Então, amados, é uma luta. Mas você deixar de viver o Espírito e você viver só uma carnalidade, você está se afastando das coisas boas. Você está deixando de olhar para as coisas do alto, que vem de Cristo, está olhando para as coisas terrenas, para as coisas que só habita aqui. Porque, amados, viver na carne é algo terreno, porque esta carne vai ficar na terra, né? Da terra ela veio, da terra ela voltará. E o Espírito de Deus veio e para Deus voltará. Então, nós temos que pensar nas coisas do alto. Então, ninguém pode se desviar de Cristo. Você, como eu já falei no início, você se desvia das mentiras, você desvia das coisas terrenas que você tem que desviar para viver as coisas do alto, procurar viver sempre as coisas do alto. O Senhor sabia que era tão difícil que ele revelou a Paulo, você disse lá, né? Que é difícil, eles vão tentar procurar as coisas do alto, porque amados, viver 100% no Espírito ninguém vive. Somos carne, somos praticamente 100% carne, né? Então, temos que lutar contra esses desejos. Temos que lutar contra as iras. Temos que lutar
com tudo carnal para que o Espírito Santo venha tomar lugar. Então, quando temos esse controle de frear a nossa carne, de manter ela no seu lugar, o Espírito Santo, amados, sempre está, né? Sempre está reinando. Por quê? Porque estamos dando lugar às coisas do alto. Estamos sempre procurando as coisas que nos beneficiam, as coisas que nos faz bem, as coisas de Deus. Não, porque, é porque eu estou em casa agora, não estou frequentando nenhuma igreja. Sim, amados, você está na sua casa, você tem sua Bíblia. O YouTube está cheio aí de canais em graça que você pode assistir, você pode acompanhar, você pode adquirir conhecimento, entendimento e revelação e ter os olhos iluminados. Você está procurando as coisas do alto, não precisa você estar 24 horas dentro do ambiente. Não, aquele ambiente não é santo. Quem é santo, amados, é você. O ambiente, eu já falei, é para ter comunhão com os irmãos. É um dia, né, que tem lá o culto, tem a reunião, e as pessoas vão louvar, vão ter, né, uma palavra, uma revelação, um evangelho. Vamos ter comunhão, vamos abraçar, vamos conversar com nossos irmãos, que hoje, amados, falta muito. Desse tanto de igreja aí do sistema religioso, eu acho que poucas são as pessoas que ali têm comunhão uns com os outros. Às vezes, eu acho que às vezes até cumprimenta por cumprimentar. Às vezes cumprimenta porque o outro chegou e cumprimentou, mas da pessoa chegar e cumprimentar, não faz o primeiro passo. Então, nós temos que amar, temos que ser alegre, temos que estar aqui, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, irmã, tudo, como você está? Estou ótima, graças a Deus. Temos que compartilhar e amar, nós fazemos isso. Eu não estou mais frequentando nenhum ambiente desse. Eu estou em casa, fazendo os meus vídeos, estou em casa, sim, vendo os vídeos, as mensagens dos nossos irmãos em Cristo Jesus, que estão aí com seus canais ótimos, maravilhosos, cada dia uma pregação, um ensinamento maravilhoso. O canal do nosso irmão Geraldo Moraes, né? O canal Igreja Espírito em Verdade. Amados, começa às 5 da manhã. 5 da manhã, eu acho que é 11h40. E às 8 horas da noite. Então você tem o dia todo um alimento para você se alimentar, um alimento para você buscar as coisas do alto. Tem os outros canais. Deixa eu só falar aqui para vocês. Tem o canal, né, das meninas da Jaque e da Cristiane. Muito bom também. As meninas arrasam cada dia. É uma mensagem maravilhosa, que é o Graça Sem Retoque. Tem Abraçando a Graça, né? Um jovem com um talento maravilhoso. Um ato de estar, né, anunciando essa graça, uma graça fervorosa. Sim, ele tem suas mensagens maravilhosas. Mais um alimento. Uma Graça de Vida com a Sara Pimenta. Graça Pura também tem lá seus maravilhosos ensinamentos. Ministério Graça Revelada. Igreja Fé em Graça. Mente Iluminada. Haroldo Lira. Elson de Jesus. Levi Salles. E também tem o nosso irmão Messias, né? Que sempre eu esqueço o nome do canal dele. Acho que é Família em Graça. Então, mas tudo isso estamos em casa, mas com o celular, com a televisão, né? Hoje Smart, que pega o YouTube. Temos computador, então, mas não é desculpa para você ter o seu tempo para as coisas do alto. Todos os dias, esse povozinho aí que eu acabei de falar, o povo da graça aí, coloca assim vídeos, coloca mensagens, como eu falei, o irmão Geraldo, acho que é 3 vezes ao dia, tem conteúdo, tem estudo, tem uma palavra de fé, tem uma confissão maravilhosa. Não tem como você estar aqui profundo neste entendimento da graça de Deus. Não tem como, amado.
3 vezes ao dia, você já acorda com uma palavra maravilhosa. Você já começa o dia com uma palavra que vai te trazer ânimo, que vai te trazer fortalecimento. Você já começa o dia maravilhoso com uma palavra dessa. 5 horas da manhã. Então, 11h40 já tem outra palavra. E às 8 horas da noite, outra palavra. E os outros canais todo dia postam vídeo, mas não é desculpa. Não é desculpa. Por isso que ninguém se desvia de Cristo. Desviamos sim das mentiras, desviamos das ordenanças, desviamos do engano religioso que muito tempo colocaram em nossa vida. Então, quando se tem os olhos iluminados, não tem como mais voltar para essas mentiragens. Somos desviados, amados, dessas coisas, mas de Cristo jamais. Vamos ver o porquê não somos desviados de Cristo? Em Tiago 5, 19 e 20 diz: meus irmãos, esse aqui não é o ponto que eu vou falar ainda, a certeza que não somos desviados. Eu pensei que eu já ia entrar no livro. Então, Tiago 5, 19 e 20 diz: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Tiago ainda estava na lei. Tiago ainda pregava a lei. Tiago não tinha 100% graça. Então, olha, se vocês se desviar da verdade, o que é a verdade, amado? É o evangelho da graça, é o evangelho genuíno, é a única revelação a qual o próprio Cristo revelou. Então, se você se desviar da verdade e alguém trouxer de volta, né? Se alguém trouxer de volta a mentira, trouxer de volta, você vai ficar desviado desse balanceamento aí. Então, é melhor você se desviar da mentira e permanecer na verdade. Então, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará muitíssimos pecados que sejam perdoados. Então, mas quando você tem a mente iluminada, quando você desvia dos enganos e você está cada vez mais próximo, se aprofundando nas verdades, não tem como você desviar da verdade. Você sempre vai estar ali firmada na verdade, porque a verdade é Cristo. E é Ele que nos põe de pé, é Ele que nos dá a confissão, é Ele que nos põe de firmes e fortes nesta revelação. Todos os dias iluminando, todos os dias trazendo uma palavra maravilhosa, todos os dias trazendo, sim, um novo conhecimento. Então, quando se faz isso, amados, há uma libertação. Então, aqui, Tiago ainda fala que quem converte um pecador salvará a vida dessa pessoa e fará que muitos pecados sejam perdoados. Então, mas quando você descobre as verdades com os seus olhos iluminados, que nada pode te separar do amor de Deus, que o pecado era quem transgredisse a lei, ele fala sobre o pecado porque ele ainda vivia debaixo da lei. Então havia sim essa transgressão. Havia sim o povo pecador. Havia sim o pecado que estavam dentro, né, no proceder deles, porque eles viviam ainda debaixo da lei. Mas hoje nós somos apenas o quê? Desviados das mentiras e levados para as verdades, caminhando para a verdade que é Cristo, olhando para o alvo que é Cristo, olhando para as verdades. Então desviamos sim do caminho, né, da mentira, do engano para as verdades de Cristo. E jamais poderemos voltar atrás. Jamais podemos voltar para o engano religioso. E quando isso acontece, amados, sim, temos mentes iluminadas, temos mentes restauradas, temos mentes libertas de todo engano religioso. Tiago aqui fala, né, dos pecados que são perdoados. E hoje nós falamos que são mentes, né, livres. São mentes que viviam numa opressão. São mentes que viviam, sim, presos, né, presos no engano, presos em muita coisa que o povo fala, que o povo inventa, que o povo... Mas é muita opressão. É muita opressão. Você não pode nada que é errado, que é pecado, que você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, mas ele não pode fazer nada. Cristo te fez livre para fazer todas as coisas em liberdade, com a consciência perfeita. Nada é errado se a tua consciência estiver boa, se a tua consciência estiver certa, se a tua consciência estiver perfeita. Tá errado se a tua consciência pensar que está errado. Então, se você pensa que está errado, amado, então não faça. Tudo é no nosso consciente e pelo Espírito sabemos o que podemos ou não fazer, porque em tudo somos discernidos.
Mas separados de Cristo, jamais. Agora eu vou entrar no ponto o qual eu queria mostrar a vocês porque não somos separados de Cristo. Não somos desviados de Cristo, e sim do engano religioso. Efésios 5, 25 ao 27 diz: Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisas semelhantes, mas santa e inculpável. Olha aí o ponto. Inculpável, não temos culpa. Somos apresentada diante de Deus, somos apresentada para Cristo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. E no início ele compara, amados, a igreja com o marido e sua esposa. Então, maridos, ame cada um a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Essa igreja a qual Paulo está se referindo aqui, né, ao povo de Éfeso, é a igreja física, amados? Você que tem olhos iluminados já deve, né, entender que a igreja a qual Paulo está falando aqui é a igreja vida, né? Então, maridos, ame cada um a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la. Então, Cristo amou a igreja, que era o povo, somos nós, a igreja de Cristo. Então, Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la. Então, Cristo se entregou para quê? Para que a igreja dele fosse santificada. E quem é a igreja dele? Somos nós. E quem foi santificado? Fomos nós. Não é uma igreja de 4 paredes. Então, como podemos ser considerado desviado? Se não temos como desviar. Se a igreja somos nós. Nós saímos, sim, do ambiente, de um local, o qual reunimos. E, muitas vezes, quando não tínhamos a mente iluminada, quando não recebemos essa revelação, vivíamos, sim, debaixo do que o homem falava. E não vivíamos as verdades, vivíamos o engano religioso, as ordenanças que eles criavam para que viéssemos obedecê-las. Então, Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la. E purificou, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Então, quando é que foi purificado? Quando recebemos a revelação. Fomos purificados no Espírito, mas na nossa vida carnal, fomos purificados pelo lavar da água mediante a palavra. Então, a palavra foi que nos lavou, foi que limpou a nossa mente, foi que nos deu óleo iluminado, foi que tirou toda a cegueira espiritual. Então, purificado pelo lavar d'água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisas semelhantes, mas santa e inculpável. Olha aí o papel da igreja. Mas esse papel da igreja aí, amados, é uma igreja de 4 paredes que só funciona se você estiver lá? Não, mas é você, amados. É você. Você é a igreja gloriosa de Deus, sem mancha, sem ruga, sem nada de errado, sem nada. Sim, temos as falhas, amados, mas isso é no nosso corpo carnal que iremos colher. Lembre-se muito bem. Mas no Espírito, o qual Deus conhece, o qual é dele, você é glorioso, você é sem mancha, você é igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santo e inculpável. O Espírito é santo porque pertence a Deus e ele é santo. O Espírito é inculpável porque é de Deus e ele é inculpável. Amados, Deus é maravilhoso, Deus é glorioso, Deus é limpo, maravilhoso, lindo, perfeito. Então, o nosso espírito é a semelhança de Deus. Então, o nosso espírito é santo, inculpável, e é a igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem coisa semelhante, sem nada de sujeira. Então, ninguém, amados, eu acho que com esse versículo deu para entender. Ninguém é desviado, ninguém pode desviar da igreja.
Porque a igreja somos nós. Como é que podemos desviar de nós mesmos? Para onde a gente vai, nós voltamos. Ninguém pode se desviar de si mesmo. Porque aqui fala que a igreja é vida, que o Senhor, que Jesus Cristo amou e se entregou pela igreja, e sabemos que ele se entregou pelo povo. Então, o povo é a igreja, né? O povo é a igreja. Não tem como você amar Cristo, amar a um local de 4 paredes, feito de tijolo, feito pelo homem. Não, porque apesar ele falou que não habita em templos feitos por mão de homens. E outra coisa que daqui ninguém leva nada, não tem amor a algo materiais. Então, como é que Cristo amou algo de tijolo, algo material? A lógica, né, amados? Logo podemos entender com olhos iluminados que Cristo amou a igreja, a qual era a vida, qual era pessoas que se entregou por ela para santificá-la. E tendo purificado pelo poder, pelo lavar da água mediante a palavra, né? Purificou, tornou ela gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem coisa semelhante, santa e inculpável. Então, tudo isso, amados, é o nosso papel, o papel da igreja. Então, ninguém se desvia da igreja. Ninguém é desviado da chamada igreja. Muitos estão aí desviados de Cristo por não aceitarem as verdades, por não aceitarem a revelação, e sim viver ali no engano. Vivendo ali as ordenanças, o que o homem põe, o que o homem diz, o que o homem faz, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, você tem que fazer cozido, você tem que fazer torrado. Então, mas não vivem para Cristo, vivem para o que o homem coloca ali para você fazer. Então aí, amados, você está obedecendo, você está vivendo para o que o homem diz. E onde é que fica Cristo? Então, quando você tem os olhos iluminados, amados, não tem como mais viver essas manobrinhas aí, não. Quando se tem essa revelação, quando os olhos é iluminados, amados, me desculpe, que somos sim considerados desviados, mas dessas manobrinhas aí, dessas mentiras aí, dessas coisinhas aí, porque vamos para o ambiente, né? Para ter comunhão, para louvar, para a revelação da palavra, somente da palavra. Não pode ser mais do que isso. Não pode ser revelações, fofoquinha que ele sabe da tua vida e tá falando lá em cima da elevação. Não, mas tem que ser evangelho. Tem que ser evangelho. Se você quer conversar alguma coisa ou algum acontecido, né, converse depois da reunião, tudo bem. Mas no momento da revelação, no momento da busca de entendimento, de conhecimento, é só a revelação do evangelho genuíno. Tá bom? Então, espero, amados, que com essa mensagem vocês entendam que ninguém se desvia de Cristo. Desvia-se das chamadas igrejas. Desvia-se do sistema religioso. Desvia-se das cerimônias. Desvia-se das ordenanças, né? Ordenanças as quais são postas para que você venha fazer, que muitas delas não está dentro do Evangelho. Amém? Espero que vocês tenham, né, ter adquirido conhecimento, entendimento com essa mensagem. Eu trouxe o mais claro possível, né, o conteúdo, a explicação para que vocês entendam que ninguém pode se desviar de Cristo. Desviamos sim dessas manobras religiosas. Amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essa mensagem. Pai, maravilhoso é saber, Pai, ter essa revelação, ter essas grandezas. Que os teus filhos, Pai, venham entender que ninguém pode desviar de ti. Desviamos sim das mentiras, desviamos sim dos enganos, desviamos das cerimônias, das ordenanças, Pai, que são postas, são criadas pelo homem. Mas de ti, Pai, jamais ninguém pode desviar. Afinal, o Senhor amou a igreja, o Senhor nos amou, o Senhor se entregou para que, né, fôssemos santificados, purificados pelo lavar, né, da água purificadora da palavra, onde somos uma igreja gloriosa, sem mancha, sem rugas, sem nada, sem nenhum defeito, sem nada semelhante, mas santa e inculpável. Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado por nos fazer a igreja santa, a igreja sem defeito, a igreja que te adora, a igreja que não precisa de ambiente, aonde estivermos, estamos cultuando ao Senhor, estamos aqui dando o nosso melhor para ti, buscando as coisas do alto e esquecendo das terrenas, porque, Pai,
Maravilhoso é te adorar de coração. Maravilhoso, Pai, é buscar as coisas do alto, enquanto as coisas terrenas ficam no seu devido lugar. Porque o que mais basta na nossa vida são as coisas espirituais. É essas que nos levam ao crescimento espiritual. Desde já eu declaro o melhor dia de nossas vidas na presença de Deus, na segurança e na paz. Amém? E você, amados, que eu já falei no início, que não é inscrito no canal, se inscreva. Cristo é a essência da graça. Dê seu like, compartilhe e curtam, né, com moderação, com liberdade, não com libertinagem. Olha o Espírito Santo aí, olha o que ele te discerne, olha os frutos do Espírito. Então, vivam esse dia maravilhoso com responsabilidade, né, com a sua família, ali entre amigos, amando, tendo comunhão com todos e usando, né, a liberdade a qual Cristo vos deu, né? A liberdade de Cristo. Então, eu declaro um dia abençoado a todos vocês, bom feriado e amanhã estaremos de volta, se Deus permitir. Amém? Melhor dia, abençoados, graça e paz.